Uma boa noite, a paz do Senhor. Já estava com saudades de vocês. Vou dar alguns minutos para você se organizar, para você poder pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno, o seu livro e, principalmente, né, você pode compartilhar com os seus amigos, os seus familiares, compartilhe essa live com as pessoas que você conhece, tá? Sendo cristão ou não, você pode compartilhar os nossos estudos bíblicos da Escola Bíblica Casa de Zadok, tá bom? Então, compartilhe essa live nos seus grupos, no seu status, que eu tenho certeza que Deus vai trazer aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra, precisa estudar a Bíblia, tem curiosidade, às vezes nunca conseguiu ter algum entendimento sobre a Bíblia. Então, você pode tá transformando a vida dessa pessoa, compartilhando a nossa live aí com ela, tá? Então compartilhe nos grupos, Facebook, compartilhe no status para aqueles amigos, familiares que quiserem entrar e tá junto conosco estudando a Bíblia, tá bom? A Escola Bíblica Casa de Zadok, ela é totalmente gratuita. Nós estamos aqui para ensinar somente aquilo que está dentro da Bíblia e qual é a aplicação prática do que a Bíblia fala nas nossas vidas, tá bom? Então, para isso, nós iniciamos esse projeto do Clube do Livro, tá? Lá aqui no nosso perfil, em todos os perfis, tem um vídeo de como você pode fazer o seu caderno de uma matéria mesmo. Esse papel é um papel adesivo, ele já vem pronto para você só colar. E aí, junto conosco, olha que bonitinho aqui, eu já pintei os 2 livros que a gente está estudando, né? A gente já estudou Provérbios no mês de janeiro. Lá no YouTube tem todos os vídeos de Provérbios. E agora nós estamos estudando Eclesiastes. Até a gente vai pintando até ficar tudo bem colorido, tá bom? E aí, no PDF que você imprime, você tem as figurinhas de cada livro da Bíblia. E você pode escrever quanto tempo você levou para estudar esse livro da Bíblia, quais são as observações que você fez. E aqui a figurinha de Eclesiastes. Então, a gente vai montar todo o caderno, né, até terminar. Aí é um clube do livro sobre todos os livros da Bíblia. A gente vai estudar um por um, totalmente gratuito, tá bom? Você também pode comentar aqui embaixo ou pode entrar em contato conosco, que nós temos um grupo de WhatsApp do Clube do Livro, tá? Nesse grupo do WhatsApp, eu estou colocando os PDFs totalmente gratuitos de cada capítulo da Bíblia, um estudo aprofundado, né? Durante 1h30, 2 horas, a gente não consegue abordar tudo sobre este capítulo da Bíblia. Então, lá eu coloco um PDF que você vai ter explicação mais teológica, você vai ter algumas palavras em hebraico, você vai ter a vertente estudo de versículo por versículo, uma questão mais aprofundada que a gente não consegue trazer aqui para a live, tá? Até porque a nossa intenção na live é facilitar o entendimento da Bíblia. Então, falar de maneira clara, né? Ter a aplicação prática para os dias de hoje, ter um entendimento bom para você. Lá no PDF já vai ser uma linguagem mais profunda. Você que tem liderança, você que aplica estudo, ministra estudo na sua igreja, você que é obreiro da casa do Senhor, você que prega, você que faz ministrações. Então você consegue ter um material para você utilizar, tá? A única coisa que a gente pede é que todo material fornecido pela Escola Bíblica Casa de Zadok, ele seja utilizado de forma gratuita, tá? É proibido a venda de qualquer material que nós fornecemos. Então, o Clube do Livro, os PDFs, os estudos bíblicos, tudo que a gente fornece, seminário, palestra. Se você quer levar uma palestra para a sua igreja ou você quer dar um estudo específico, você pode adicionar a gente no WhatsApp, pode mandar mensagem aqui no privado pra gente, que a gente faz esse estudo e manda para você. Aí você dá uma lida, você estuda ele para você poder aplicar, tá bom? Lembrando que isso tudo totalmente gratuito, tá? Nós não cobramos nada da Escola Bíblica Casa de Zadok, tá? Então, seminário, palestra, estudo bíblico, grupo de estudo, o que a gente faz, as lives, tudo, nós não cobramos nenhum valor. Eu vou já chamar a pastora Nayara para nossa live, tá? Eu espero que tenha dado tempo para você correr ali, pegar a sua Bíblia. Hoje eu vou ler uma Bíbliazinha bem antiga aqui, ela tem uns 25, 30 anos, porque eu quero explicar para vocês um termo mais antigo, tá? Separado aqui o meu caderno de estudo. Ó, tem aqui já escrito muita coisa e durante a live eu vou também escrevendo algumas observações.
E eu espero que você também já esteja com o seu caderno separado, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Convidar a pastora Nayara. Da paz, Senhor, para o Vando, que já está aí conosco. Para os convidados que estão entrando. Senhor, Eu te ouvindo. Senhor, boa noite, sejam todos bem-vindos. Deu certo. Deu certo, gente. Hoje foi correria. Porque nós, durante o dia, nós nos reunimos para orar, nós fazemos algumas visitas, né? Então, a gente tem o dia a dia bem corrido aí, igual você tem, às vezes, trabalhando. Eu levo o menino para a escola, busco o menino da escola, mas no final, estudar a palavra do Senhor sempre é maravilhoso e é prioridade, né? E dá certo, né? Quero convidar a todos para a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aí mais um dia de estudo. Quero louvar a Deus pela vida de todos, pela vida de todas. Quero te convidar a continuar estudando a palavra conosco e fico feliz de ver alguns rostos, né, já conhecidos, né, já entendendo esse nosso projeto, né, que nós temos aí o intuito mesmo de estarmos juntos estudando a palavra do Senhor, de estarmos juntos aprendendo mesmo, né, da palavra e fazer com que isso seja uma prática diária, né, que não se torne uma coisa monótona, né? Tem gente que fala, olha, eu não consigo ler porque eu não entendo, eu não compreendo. Eu sei que muito disso vai do nosso sistema, né, de alfabetização. Muitas pessoas sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar, tem essa dificuldade. Aí quando passa para a Bíblia, vem essa dificuldade também. Então nós estamos aqui para te ajudar. Então você que sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar, nós estamos aqui para te ajudar, né, com ferramentas, com traduções bíblicas mais simples, mais objetivas. Você também que não sabe ler, não sabe escrever e tem sonho, né, de fazer um curso bíblico, fala, olha, eu sempre tive o sonho de fazer um curso bíblico, mas não sei ler, não sei escrever, não sei mexer em aplicativo, não sei fazer nada. Então, assim, nós estamos aqui exatamente para te ajudar. Então, nós não temos nenhum tipo de pré-requisito, né, por isso que nós somos uma escola bíblica, nós não somos uma escola teológica, porque uma escola teológica, ela existe sim alguns requisitos para você fazer o curso, né? Algumas pedem para você ser maior de 18 anos, pede para você ter um ensino médio completo e tudo. Não, nós damos oportunidade para todos, você que é jovem, você que é adolescente, criança, velho, adulto, ali não importa a sua faixa etária, todos nós temos a possibilidade de estudarmos juntos a palavra. E aí nós temos cursos, temos seminários, já temos aula. Te convido a conhecer o nosso canal lá no YouTube, vai ter muito material lá. Você pode usar o nosso material, como a Bárbara falou, aqui no nosso Clube do Livro nós temos o PDF, né? Eu creio que a gente já vamos terminar aí o nosso site, que vai ter muita coisa lá disponível, que você vai poder baixar, que você vai poder usar, tanto para você, como para você fazer para a família, porque aqui a gente incentiva muito fazer um grupo de estudo entre famílias, né? Então se chama seu parente, te marca um dia para a família se reunir, para estudar a Bíblia, né? E aí você vê como é maravilhoso. Ah, pastora, mas é na minha família, eu sou de uma igreja, meu parente é de outra igreja, eu sou crente, fulano não é, não importa, chama todo mundo, né? E aí você vai ver quão maravilhoso é você compartilhar. Então nós temos estudos específicos para pequenos grupos, grupos grandes, grupo de obreiros, novos convertidos. Então nós temos todos os segmentos aí. Por quê? Porque nós cremos que a palavra ela está acessível para todos. E aí nós reforçamos aqui, a única exigência que nós fazemos é que você baixe, pegue o material, mas que você reproduza ele gratuitamente. Você não pode pegar e falar assim, olha, eu vou pegar e vou cobrar cópia. Não, você tem que fazer do mesmo jeito que nós estamos oferecendo para você, gratuitamente. Isso. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo hoje, como nós sempre fazemos, explicamos e deixamos bem claro, principalmente para quem está assistindo a gente a primeira vez. Antes de você fazer qualquer estudo bíblico, você vai pedir a direção, o direcionamento do Espírito Santo, para que ele possa te dar discernimento, para que ele possa abrir a sua mente, para que você possa entender aquilo que você está lendo. De nada adianta você ser muito fluente na letra, na questão de você saber de cor, de você saber de Gênesis e Apocalipse, onde fica todos os capítulos, todos os versículos, e você citar. Se essa palavra não entrar no seu coração, se ela não transformar a sua mente, de nada vai adiantar. Nós acabamos nos tornando fariseus, nós acabamos nos tornando pessoas arrogantes, orgulhosas,
E assim como a gente estudou lá em Provérbios, Deus abomina esse tipo de orgulho, esse tipo de soberba, de você se sentir superior às outras pessoas, porque você tem a Bíblia decorada aí na sua mente aí. Então, a verdadeira palavra, conforme nós vamos lendo, nós vamos estudando, ela tem que te tornar mais humilde, ela tem que fazer com que o seu coração você se sinta ainda mais menor, né? Diante de Deus, incapaz, porque nós acabamos conhecendo Deus, nós nos aproximamos de quem é Deus verdadeiramente e nós reconhecemos a soberania dele. Então a palavra nos constrange, ela faz você se sentir mesmo necessitado do sacrifício de Jesus na cruz para que você possa encontrar Deus, tá bom? Então não esqueça de fazer sempre a tua oração, por mais que ela seja simples. Bárbara, eu não sei falar, eu não sei o que fala antes, o que fala depois. Não tem problema. A palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. A intenção que está no seu coração, se você for sincero com Deus, ele vai entender o que você está querendo dizer, ele vai te compreender e ele vai te ouvir. Não é as muitas palavras, é as palavras sinceras, né, para Deus, tá bom? Então, por um instante, abaixe sua cabeça e ore junto conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia de mais um dia, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, se fazer presente neste lugar e aonde este vídeo chegar, Pai, seja a plataforma que for, que o Senhor também possa ser um sinal na vida dessa pessoa de maneira diferente, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Meu Deus, nos ajuda a entender a tua palavra. Pai, nos dá discernimento e sabedoria. Repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, toda briga, tudo aquilo que o inimigo vem querendo colocar, Pai, para que nós não venhamos entender a tua palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e que o nosso coração esteja atento à tua voz, Pai. E desde já é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Hoje nós estamos em Eclesiastes, né, capítulo 7. E esse livro, né, o autor é denominado como o rei Salomão, né, o filho de Davi, o sábio, e em outras versões, talvez a sua Bíblia vai falar o pregador, e ele está em conjunto ali com os livros de sabedoria. Então nós já falamos sobre Provérbios, Eclesiastes é considerado um livro de sabedoria, assim como Jó, né? E é importante que ele vem falando sobre a reflexão da vida, o sentido da vida, o sentido da morte. Só que, por que Salomão ele vem de uma forma tão triste, às vezes tão depressiva, né, no livro de Eclesiastes? A gente tem que levar em consideração, irmãos, que nessa época ainda não tinha nenhuma perspectiva de Jesus. Então, as indagações que ele vai fazer, você pode ver muito bem que ele indaga muito sobre o que vai acontecer após a morte, o porquê que você vai viver uma vida e o que vai acontecendo depois disso, e sobre a justiça e a injustiça. Então, a desesperança que ele coloca, a aflição do coração dele, posteriormente, muitos anos depois, vai vir sendo respondida através de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é a resposta para essas indagações de Salomão. Então, é um texto que ele confronta, né, a gente, as ilusões mesmo humanas, e ele faz muitos paradoxos, ele faz muito comparativo, né? Ele começa lá em Provérbios para fazer a minha mente e a sua mente entender o que ele está querendo dizer aquele sentido. Então, às vezes, se eu for conversar com você, eu vou dizer uma frase que você não vai entender nada. Você vai chegar aqui, ouvir, você vai falar, então, tá bom. Isso não é para mim, entendeu? Não entendi nada, vou voltar para casa da mesma maneira. Então, Salomão, como esses textos de Provérbios, né, de Eclesiastes, eles foram durante muitos anos e são até hoje aplicados para ensino dos jovens, ensino de obreiros, ensino de pessoas, né, para o caráter, para a construção humana. Então, ele vai me dizer comparativos que a gente vai conseguir entender. Então, você vai ver que eles são muito curtinhos, mas você vai conseguir entender o que está se dizendo. Eu vou ler junto com vocês do 1 ao versículo 4, para a gente iniciar. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Então, do versículo 1 ao 4, o capítulo 7, algumas Bíblias, né, a minha que é mais antiga aqui, que eu estou usando hoje, ele vai colocar o título Comparadas à Sabedoria e à Loucura. Versículo 1.
melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os insensatos na casa da alegria. Eu estou acompanhando aqui tanto da minha Bíblia, né, que tem a versão igual a da Bárbara, que é uma versão antiga, e estou aqui também hoje com o celular no aplicativo, né, com a versão da nova tradução da linguagem de hoje. E esse capítulo 7, na verdade, né, os estudiosos gostam de chamar o capítulo da depressão, porque parece que Salomão, quando escreveu isso, estava mais triste do que o livro inteiro. Só que, na verdade, eu acredito como um dos capítulos mais formidáveis quando você estuda a profundidade dele. Porque ele começa dizendo assim, vou ler aqui na nova tradução, diz assim: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O pessoal da antiguidade, né, ali do Oriente, eles não têm um aniversário como nós temos, né, irmão? Nós fazemos aí todo ano, quando a gente completa aniversário, a gente tem aquilo, né, de festejar e tudo. Então, na época ali do Antigo Testamento, não se tinha essa ideia de aniversário como nós temos hoje. Então, as pessoas, eles não celebravam tanto o dia do nascimento, né, o dia do aniversário, mas eles, com certeza, eles lembravam mais do dia do sepultamento. Então, é muito assim, você vê na Bíblia, fulano foi sepultado com os pais não sei aonde, fulano foi sepultado, às vezes não fala sobre o nascimento dele, né, a cidade de onde nasceu, algo parecido assim. Então, a morte naquela época era como a Bárbara falou, tinha ali como se fosse um ponto final, ou seja, morreu, acabou. A alma ia para o juízo, mas eles não tinham uma ideia assim do que aconteceria, né? Viria o juízo de Deus, mas a ideia era muito abstrata. Eles estavam esperando o Messias, mas o Messias na terra. Eles não tinham essa visão espiritual, né, sobre o céu acerca dessas coisas. Sabia que o céu era o trono de Deus, sabia que o céu é o lugar habitável do Senhor, mas eles esperavam o Messias aqui, no plano físico. Diferente de nós, que cremos que Jesus vai voltar. E aí, quando ele fala sobre isso, olha, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, ele fala, olha, é melhor você estar numa casa de luto do que uma casa de festa. Não é porque ele está num momento sombrio, não. Ele está trazendo uma reflexão, porque ele fala assim no versículo 2. É melhor uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer disso. Então, quando nós vemos estudando Eclesiastes desde o capítulo 3 para cá, você vê Salomão pontuar muito isso. Olha, você não pode esquecer que tem um fim, que a vida tem uma finitude, ou seja, tem um limite, tem um ponto, e você sabe, você tem que saber na sua sabedoria que você tem um começo, você tem uma vida, e essa vida tem um fim, você não pode se esquecer disso. Então, quando você vai ali no enterro, por exemplo, na nossa cultura, né, quando vai se velar o corpo, ali você vê aquele silêncio da reverência que a morte impõe, né? Fica todo mundo naquele silêncio, fica todo mundo ali naquela... Só que na época de Salomão, os velórios levavam dias, né? Tinha cerca de... na arqueologia fala que naquela época um velório levava até 40 dias, dependendo do que a pessoa morreu, né? Se fosse uma doença muito grave, muito infecciosa, aí como foi o caso de Lázaro, né? Que foi enterrado rápido. Mas os velórios, eles levavam muito tempo mesmo. Então, assim, quando você ia para... Eles falam que o velório era para você prantear, você chorar a dor da pessoa que está vendo alguém partir. Então, quando ele fala assim, olha, é melhor você estar nessa casa de luto do que uma casa de festa, é porque o sentimento que se acontece ali é que você reflete mais sobre, olha, hoje essa pessoa, amanhã pode ser eu, pode ser alguém. E esse tipo de sentimento você não tem numa festa. Ao contrário, quando você está numa festa, num momento de alegria, você já planeja o ano que vem. Um aniversário, por exemplo, você está lá na festa de aniversário, você já planeja fazer o aniversário do ano que vem, o aniversário daqui 2 anos eu quero estar viajando, eu vou juntar dinheiro para daqui 3 anos fazer no meu aniversário a viagem e tal. Quando você está num momento de luto, você não pensa assim. Você pensa com mais racionalidade, porque a morte impõe isso. Então, quando ele fala assim, olha...
A tristeza é melhor do que o riso, né? No versículo 3 ele fala, pois é melhor a tristeza que faz você ficar com o coração abatido. Por quê? Porque quando você está com o coração abatido, você fica... e esse abatido aqui, irmão, não é triste e depressivo, tá? O abatido aqui é você estar em reflexão, que ele está falando. Então, quando você está triste, você fica mais reflexivo na questão da vida, você pensa mais acerca das coisas, você pondera mais. E às vezes nós, no momento de felicidade, né, de entusiasmo, a gente não pensa que as coisas vão ter um seu fim. Então ele traz isso exatamente por quê? Porque ele vai falar de riqueza, né? Ele vai falar assim, olha, no momento da riqueza, no momento da honra, e ele fala muito isso nos 3 capítulos para cá. Olha, o homem é quem Deus dá riqueza, o homem que Deus dá honra, é bênção, mas bênção maior é quando Deus deixa você usufruir disso. E aí você precisa entender que você precisa usufruir. Por que você precisa usufruir? Porque a vida tem um fim. E é por isso que ele bate nessa tecla, olha, a vida tem um fim. E sabendo que quando você entende isso na sabedoria, você começa a dar valor a coisas que verdadeiramente têm valor. E é por isso que ele fala, quem pensa em se divertir é tolo. Versículo 4. Quem é sábio, pensa também na morte. Então quando ele está falando assim, olha, quem é tolo só pensa em se divertir, por quê? Porque o divertimento que ele está falando aqui é você não levar a vida a sério. Você não ter uma seriedade, você vai levando, entendeu? Como se você ainda tivesse 1000 anos. Ou seja, se eu não fizer hoje, se eu não pedir perdão hoje, amanhã, semana que vem, na próxima Santa Ceia, próximo evento, né? E aí ele fala assim, olha, o sábio não. O sábio, ele entende, ele pensa na morte não como algo ruim. Hoje que nós temos um entendimento acerca do que é Cristo, como eu falei ontem, quando a eternidade já está dentro de nós, você pensa a morte de uma maneira diferente. Você pensa assim, olha, a morte ele vai ser uma continuação na vida com Cristo. Porém, tudo que eu tenho aqui, eu não vou conseguir levar para lá. A única coisa que eu consigo levar daqui para lá é o meu relacionamento com Deus. Mais nada. Então, tudo vai ser deixado aqui. Aquilo que você ama, aquilo que você reverencia, aquilo que você pode até idolatrar, não importa. Aquilo que você tem no seu coração, você não vai conseguir levar com você. Você não vai conseguir puxar com você. A única coisa que passa é o relacionamento com Deus. E é isso que faz eu e você passar por uma eternidade com Cristo. É o seu relacionamento com Deus hoje. Então, quando ele fala assim, olha, pensa sobre a morte, não é para você pensar em morrer. É diferente. Por isso que as pessoas acham que o capítulo 7 é o capítulo da depressão de Salomão, porque ele fala muito sobre a morte. Ele não está falando de morrer. Ele está falando assim, olha, pense sobre a morte no sentido de, olha, ela é o fim de todas as coisas. Então, se chega aqui no fim, ele não tinha uma ideia de um depois. Mas ele está falando, olha, tudo que você conseguir aqui, ela não passa para esse depois. A sua melhor faculdade, ela não vai te dar uma cadeira especial. O seu cargo eclesiástico não vai te dar um lugar na mesa diferenciado. Ah, entendeu? Você melhor tratado lá porque aqui eu sou pastor, sou reverendo, sou bispo, sou... Não, nada disso vai para lá. Nada. Então, as brigas eclesiásticas que se tem, é tudo em vão. É isso que Salomão está falando, olha, isso tudo é passageiro, porque vai ficar tudo aqui. Aí as pessoas se desgastam, criam inimizades, criam traumas, tanto para elas como para as pessoas que estão na sua volta. Por quê? Por coisas que vai ficar aqui. Você não vai levar essas coisas. Então você fala, então, pastor, então, a partir de hoje eu não trabalho mais, eu não sustento mais ninguém. Não, ele está dizendo assim da expectativa de vida. Você tem uma vida muito curta e pouco tempo de vida comparado a uma eternidade. O que tem gasto o seu tempo? O que você tem gasto? Porque tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Preço, todo mundo põe. O que tem valor, o dinheiro não compra. Então, hoje, nós estamos nos desgastando por algo que tem preço. E vai ficar aí. Agora, o que tem valor? A minha alma tem valor, a alma dos seus filhos tem valor, a alma do seu esposo, da sua esposa. A sua alma tem valor. Isso é que ele está chamando a sua atenção. Para você dar uma atenção maior. Para você dar uma preocupação maior. Porque a você abdicar disso para ter riquezas e para ter bens, ele está dizendo, as riquezas que você tem, não é nem você que vai usufruir, porque vai ficar aí, vai ficar para outras pessoas. Né? O que você tem vai ficar para outras pessoas. E às vezes aí isso angustiava a alma dele. Por quê? Porque ele não tinha ainda uma visão acerca da eternidade, como eu e você temos hoje, que nos dá uma esperança diferente. E é engraçado como ele vai destacar bastante, né, irmãos? Ele tem destacado nesses últimos capítulos, mas nesse especificamente ele vai destacar o que realmente tem valor e o que realmente importa, apesar da visão humana enganar muito. Então ele vai começar aí o versículo 1, ele vai dizer assim, melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Então,
Naquela época, irmãos, o unguento precioso, ele era usado para nomear rei, ele era usado para cura, ele era usado como sinal de riqueza, ele era usado como poder, tinha-se, né, uma notoriedade. E ele vai dizer, olha, eu posso ter um unguento precioso, eu posso ser rei, eu posso ter poder, eu posso ter riqueza, mas se a Nayara tem uma boa reputação, se ela é uma pessoa justa, se ela é uma pessoa correta, na hora de procurar alguém que você vai precisar confiar, ou que você vai precisar de ajuda, você vai me procurar sendo uma pessoa, apesar da riqueza, apesar do status, do poder, da autoridade que eu venha ter, mas se eu não tiver uma boa reputação diante de Deus, se eu não for uma boa pessoa, você não vai me procurar. Então, por mais que a Nayara não tenha esse unguento, não tenha riqueza, não tenha esse poder ou essa autoridade, as pessoas vão acabar não procurando eu para procurar ela, por quê? Por conta do comportamento. Então ele vai dizer, olha, de nada tem valor a riqueza, de nada tem valor o poder, a autoridade, de nada tem valor as propriedades, os escravos que eu tenho. Ele vai destacar muito isso, porque ele vai falar, olha, a hora que a minha vida acaba, os meus anos acabam, tudo vai ficar. Como a pastora Nayara falou, tudo vai ficar aí. Então é mais importante o dia da morte do que o dia do meu nascimento. Porque se eu vim, eu vou ainda ter uma vida toda pela frente. Mas a hora que a vida está acabando, ela vai destacar tudo que eu fiz, ela vai destacar o meu futuro, ele vai destacar o meu porvir. Então, a reflexão, né, diante da morte, ela pode ser muito depressiva aos olhos, né, dos estudiosos à profundidade, mas se você for examinar as escrituras, você for examinar a fundo esse capítulo, você vai ver assim, olha, realmente, é melhor uma casa de luto do que um banquete. Por quê? Porque no banquete tá todo mundo falso, tá todo mundo se elogiando, tá todo mundo feliz, tá todo mundo confortável, as pessoas só vão dizer aquilo que você quer ouvir, principalmente se você for o dono da casa. Só vai dizer o que você quer ouvir. Agora, pega uma casa de luto. A pessoa não tá nem aí se você fez o banquete, se você trouxe ouro, se você trouxe prato, ela tá com o coração em tanto sofrimento que as coisas fúteis, né? Se passou uma maquiagem, se não passou uma maquiagem, se botou uma roupa, se não botou uma roupa, é aonde a gente começa a conhecer as pessoas verdadeiramente. Então a pessoa ela vai chegar, ela vai dizer o que realmente ela pensa, o que realmente ela importa. Aqueles que se importam com dinheiro, nem enterrou a pessoa. Você vai ver muito isso no enterro de pai e mãe. Nem enterrou a pessoa, eles já estão brigando pela herança. Então, eles estão demonstrando aquilo que está cheio. Aquilo que está cheio o coração deles. O coração deles não está na pessoa, não tem uma consideração, não tem amor. Está na riqueza que a pessoa podia proporcionar para eles. Então, é muito mais sincero as orações. Pega as orações num banquete, irmão. Tá todo mundo feliz, ou ser obrigado, entendeu? Estamos comendo, essa mesa farta. As pessoas não estão dizendo e nem reconhecendo o que realmente pensam no fundo do seu coração. Agora, pega, irmão, uma mesa de luto. As orações que saem as orações mais lindas do mundo. Se hoje eu vou me consertar, entendeu? Que amanhã pode ser eu aqui. Senhor, me perdoa porque a pessoa faleceu e eu nem pedi perdão. Agora eu tenho que pedir perdão. Aonde essa pessoa está, me ajuda, me socorre. Saem as orações mais sinceras do nosso coração. Infelizmente, muitas das vezes é uma questão momentânea. Hoje está assim, amanhã amanheceu o dia, o sol nasceu, a pessoa já esqueceu tudo que ela prometeu e tudo que passou. Mas Salomão vem refletindo sobre a importância disso, sobre a sinceridade. E aí eu vou ler com vocês do 5 ao 14, que aí ele vai começar a destacar a importância da paciência, do autocontrole e principalmente, irmãos, de aceitar os dias bons e os dias maus. Ele vai dizer assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. 9. Não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. 10.
Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. 11. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. 12. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em Deus, fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Você leu até o 14, né? Isso. Eu quero destacar aqui o versículo 7. Diz assim aqui nessa tradução, né? Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo, que é a parte A do versículo. Aí o 9 fala assim, controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. Na tradução antiga fala de ira, né? Você controlar a sua ira. A Bíblia já fala sobre isso, né? Que você pode irar, mas você não pode pecar. E qual a diferença, né? Pastor, eu posso me irar? Irar é um sentimento. O que você não pode? O comportamento. Você tem que diferenciar sentimento de comportamento. Você pode sentir a ira. Você não pode deixar que ela mude o seu comportamento, né? De você ir lá estrangular bater, fazer escândalo, essas coisas. Essa parte que é o pecado, que é o comportamento. O sentimento, ele é humano. Você vê uma situação de injustiça, você vê, né, como muitos escândalos aí de pedofilia, essas coisas, você se ira como ser humano, de saber que um ser humano está fazendo isso com uma criança inocente. Então você se ira. Então o irar, o se indignar, o ficar com raiva, é um sentimento humano. O que não é cristão é o comportamento. É você ser levado da maneira agressiva para você agir agressivamente sem razão. Então, quando ele começa a falar assim, olha, o sábio, se ele usar de violência, ele fica como um tolo. Porque o sábio, ele consegue moldar o seu comportamento. Às vezes você não tem controle do sentimento, mas você peça para o Senhor o controle do comportamento, porque senão você fica como um tolo. Aí ele começa a falar assim, olha, versículo 12, a sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Então, assim, parece aquele Salomão de Provérbios de volta, né? Falando ali sobre a sabedoria, sobre a questão do entendimento, porque ela conserva a vida. E aí parece que fica um meio contraste do início do capítulo que nós lemos para agora. Assim, nossa, como é que o Salomão que está falando de morte, agora ele já está falando de sabedoria? Porque ele está falando assim, olha, sabedoria é melhor do que a herança. Você ter sabedoria é melhor do que você ter dinheiro. Por quê? Porque a sabedoria ela vai te livrar de coisas que o dinheiro não vai te livrar. A sabedoria ela vai te livrar de coisas que o dinheiro, a herança, os bens não vai te livrar. E aí ele está falando, irmão, de sentimentos e a sabedoria do comportamento. Então, tem coisas que tem que vir da parte de Deus para você saber moldar. Aí ele começa a falar assim, versículo 14. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. É Deus quem manda tanta felicidade como as dificuldades. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Parece que esse versículo não existe para os cristãos de hoje, entendeu? Porque o Senhor não manda dificuldade. Se você falar assim, você vai passar por uma dificuldade, você acha que é o Satanás que vai mandar, porque Deus não faz isso. E aí não tem como eu retirar um versículo da Bíblia, porque eu e você não aceitamos. Então isso aqui é uma verdade que ele está falando. Ele falou, olha, quando tiver tudo bem, fique contente. Mas se você passar por uma dificuldade, se você passar por uma situação, entenda que Deus vai estar no controle das duas coisas. Porque isso aqui é um atributo de Deus. Deus, na sua onisciência, né, e na sua onipotência, ele tem poder de fazer o que ele quiser. Não, então, isso parece que não entra, irmão, na nossa mente. Por quê? Porque nós temos um Deus ao nosso molde. Qual é o Deus ao nosso molde? É o Deus que sempre vai me dar bênção. Né? Aí eu te pergunto, o que é bênção para você? Né? Será que bênção é só quando Deus te dá um carro? É quando Deus te dá uma casa? É quando Deus dá o emprego que você quer? Aí ele está te abençoando. Mas aquela pessoa que nunca vai ter um carro na vida, nunca vai ter uma casa na vida, ela sempre talvez vai morar de favor na casa das pessoas, mas é uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa que tem um dom da parte de Deus, nós nunca vamos achar que essa pessoa é abençoada.
Por quê? Porque ela sempre vai ser vista como a coitadinha, tadinha da ela, tadinha, a irmã tem tantos anos, não tem um carro até hoje, tá chegando na igreja quando Deus abençoa, entendeu? Vem de Uber. Mas normalmente é a pé que vem de carona, tem que dar carona para a irmã. Irmã, vou orar para o Senhor te abençoar. Porque nós achamos que bênção é riquezas, são coisas. E aí vem Salomão, esfrega na minha cara e na sua cara que não é isso. Que você pode ter riqueza, que você pode ter bens, e isso não significa que Deus está te abençoando. E aí que está dizendo, olha, quando Ele te der uma coisa boa, ao seu ver, fique contente, mas lembre-se também que Ele é um Deus que traz dificuldade. Mas por que o Senhor vai fazer isso, irmão? Se eu já tenho a minha carne para me trazer dificuldade, se eu já tenho um inimigo para fazer, por que o Senhor? Porque tudo que o Senhor faz, a Bíblia fala que é perfeito. Se Ele está trazendo uma luta para mim e para você, é porque ele sabe que isso vai me moldar, isso vai me tratar, eu vou sair melhor disso, eu vou aprender alguma coisa, o Senhor vai se revelar a mim através dessa situação. Então, tire hoje da sua mente... você que está aí começando a caminhar, talvez te apresentaram esse evangelho, né? Olha, o Senhor vai te abençoar. Você estava ganhando 1.000, você vai ganhar 5.000, porque o Senhor vai te abençoar, entendeu? Olha, o Senhor ele vai te abençoar, tá entendendo? Hoje você tem um carro, amanhã você vai ter 2. Isso é bênção na sua vida. Mas se eu chegar para você e falar assim, olha, o Senhor vai te tratar, vai te deixar humilde, vai pegar teus 2 carros, vai te tomar e tu vai andar de ônibus. Tá me jogando maldição, pastora? Você tá me jogando maldição. Então, o nosso entender sobre Deus, irmão, é diferente muitas das vezes do que você aprendeu na religião, que a sua igreja está te ensinando, entendeu? Não, irmão, eu tenho que andar para cima, eu tenho que andar para frente, entendeu? A gente tem que pensar para frente, mas o que é para frente para você? Porque você sabe o que é Deus na vida do homem? Deus na vida do homem, ele é suficiente. Se você ter Deus na sua vida, é suficiente. Paulo, ele vai falar isso. Ele fala, olha, já que você quer se vangloriar, Jesus falou para os discípulos, vocês querem se vangloriar de alguma coisa? Não se vangloria porque vocês estão indo, pessoas estão sendo curadas. Não se vangloria porque os demônios estão sendo expulsos, porque até no meu nome, não é nem no nome de vocês. Quer se vangloriar? Se vanglorie porque vocês me conhecem. Porque vocês conhecem o meu nome. Então, essa é a maior riqueza que Jesus deixou para mim e para você. Nós conhecemos Ele, nós servimos a Ele, fomos perdoados por Ele. Não existe riqueza maior do que essa. Então, você é abençoado por Deus porque você recebeu a salvação do Senhor. Não existe bênção maior do que essa. Talvez você esteja se culpando, dizendo, nossa, mas eu tenho dizimado, eu tenho feito volta, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, a vida não está indo para frente, não tem melhorar. Deus tem as pessoas para ter riqueza. Talvez você não foi o sorteado. Isso não quer dizer que Deus te ame menos. Isso não quer dizer que Deus não tem te visto, que Deus não tem te olhado. Isso não quer dizer que Deus não tem bênção para você. A maior bênção não foi o dono da concessionária que vai te dar. Foi Jesus ter morrido naquela cruz por mim e por você. Porque senão nós estaríamos aqui que nem Salomão. Sabe o quê? Não vai ter nada após a morte. Não tem uma luz após a morte. Vai se acabar tudo na morte. Aí vem Jesus, vai falar assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que Jesus vem dizer para mim e para você. Ele fala, olha, após isso, irmão, para um judeu, era muita coisa, porque eles aprenderam que no fim, tudo se acaba. Aí vem Jesus e fala, ainda que você esteja morto, porque eles aprenderam a vida inteira, que depois de morto, acabou. Você não tem mais solução de nada. Aí Jesus fala, ainda que tu esteja morto, tu vai viver comigo. Ele veio para trazer uma solução. Então, o nosso Deus, ele traz sim momentos de dificuldades, momentos de prova. Ele não faz tentação. Quem nos tenta é Satanás. Mas ele nos prova, ele nos traz provação para provar a nossa fé, para nos moldar, entendeu? Ele fecha portas, ele diz não para mim, para você. Aliás, a especialidade de Deus é dizer não, irmão. Ele vai mais não do que sim. A especialidade de Deus é falar não. Não vai fazer, não pode. E fica parecendo assim, nossa, mas isso é uma vida cristã muito ruim. Não, isso é renúncia, isso é abstinência. Porque quando Deus faz isso, Ele está te salvando de alguma coisa. Ele está te poupando. Ele está Ele está mostrando para você como é que está seu coração de verdade, como é que está a sua intenção. Então, essa verdade aqui, muitas das vezes, é escondida nas pregações. Né? Eu encontrei um jovem hoje, né, e ele falou assim, olha, eu não imaginava que Provérbios era daquele jeito e que Eclesiastes era assim. Ele falou, parece que é uma surra diária que nós estamos levando. Por quê? Porque são coisas que não são pregadas mais hoje. Né? São coisas que não são mais ensinadas, porque parece que porque não é mais do interesse das pessoas falarem assim, olha, você está se abdicando de coisas para ter riquezas e tudo, vai ficar tudo, e aquilo que vai passar, que é a sua alma, o seu compromisso com Deus, você tem deixado.
Você não busca na mesma veemência que você busca uma porta de emprego. Você não busca na mesma veemência que você busca um casamento. Isso serve para mim, isso serve para você. Quando nós queremos alguma coisa, nós buscamos com veemência, irmão. Nós passamos noites em claro. Quando você quer passar no concurso público, você fica 6 horas sentado. Entendeu? Você aprendendo ou não, você está lá, você está porque você quer aquele cargo de todos os jeitos. E aí, quando nós levamos algo para o lado espiritual, nós não temos essa mesma veemência. A gente não tem essa mesma busca. E aí, quando vem o verdadeiro ensino, nós nos chocamos. A gente se choca com os verdadeiros ensinos. Nós ficamos chocados, porque muitas das vezes o que está sendo ensinado é um tipo de pão muito doce, entendeu? Só que é um doce que vai te fazer mal, porque ele não é verdadeiro. A palavra, o ensino bíblico real, ele é um confronto para mim e para você. Não pense que para mim, para a Bárbara, é fácil vir aqui e falar isso para você, não. É um aprendizado para nós também. Entendermos sobre a questão da paciência que ele está falando aqui. Olha, seja paciente. Essa palavra para mim, irmão, é terrorismo, entendeu? Paciência para mim é uma das palavras mais difíceis. Então, assim, para eu chegar para você e falar assim, você tem que ter paciência, eu tenho que falar para mim também, Nara, você precisa ter paciência. É por isso que nós amamos a palavra, porque nós estamos aprendendo juntos o que é importante. Porque o que é importante para Deus, muitas das vezes não está sendo ensinado para mim e para você. Né? Deus está dizendo na sua palavra, fala, olha, eu sou o dono do tempo, eu sou o dono de todas as coisas, eu sou o dono da bonança e sou o dono da dificuldade também. Então não dê a Satanás a uma glória que não é dele. Eu estou passando por essa prova porque é o inimigo. Eu estou passando por essa situação que é o inimigo. Cuidado. Muitas das vezes é o Senhor te moldando, te provando para você ser uma pessoa melhor. E é interessante porque existem várias pesquisas, né? Então hoje a psicologia ela reconhece muita coisa que já vem sendo ensinado desde a época de Salomão. Então, muitos ensinos em provérbios, muitos raciocínios dentro da Bíblia, hoje a psicologia ela vem reconhecendo isso. E um dos ensinamentos é esse, irmãos, que o quê? Que o confronto, que os problemas, as dificuldades, elas são a motivação, são o start que mudaram e mudam a vida de uma pessoa. Então, se você for olhar os grandes homens e grandes mulheres da humanidade, você vai ver que é uma adversidade, é uma dificuldade, às vezes colocada mesmo por Deus, para que eu e você desperte. Você não vai se mover para Deus, para conhecer Deus, se você não passar um confronto, se você não passar uma situação de dificuldade para que você busque. Que a Bíblia ela vai dizer, olha, aquele que busca, que me buscar, vai me achar. Só que as pessoas, elas não vão querer, eu e você não vai querer buscar se a gente estiver no conforto. Se a gente estiver no ar-condicionado, entendeu? Com tudo que tem para comer, tudo perfeito, nada acontece, não chega problema nenhum na nossa casa, e você vai buscar a Deus. Não. As dificuldades e adversidades, que até para elas acontecerem, aí a gente vai ler lá no livro de Jó, que o inimigo ele tem que subir para pedir para Deus permissão. Então, nada sai do controle de Deus. E aí, uma dica para você que tem uma Bíblia, né, Bárbara, minha Bíblia ela não é da linguagem de hoje, né? Minha Bíblia é uma Bíblia mais antiga, igual a sua. Eu vou destacar um versículo para que você possa entender o raciocínio de pesquisa, tá? Eu vou destacar o versículo 6 que nós lemos. Ele começa ali o 5, né? Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato, né? Que o sábio, ele te repreende para conserto, né, irmãos? O insensato, ele vai te elogiar, ele vai cantar com você, mas ele não vai estar nem aí se você deu certo, se você deu errado. Para ele, tanto faz, tanto fez. E aí ele vai continuar assim, ó, versículo 6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. O que acontece? Lá, hoje, em alguns, né, aplicativos de pesquisa, você pode utilizar dicionários bíblicos, você pode usar sites hoje que tem a Bíblia e também tem pesquisa. Você pode utilizar o próprio Google, você pode utilizar o Copilot, que eu gosto muito para pesquisa, e ele vai dizer, vai te explicar. Aí você vai colocar o que lá? Sempre que você for pesquisar alguma coisa relacionada à Bíblia, você vai colocar, olha, me explique esse termo, né, esse versículo da Bíblia no contexto da época. E aí ele vai te trazer na época o que significava aquilo ali. Então, o que ele traz para mim desse contexto da época, tá, irmãos? Ele vai trazer assim, olha, espinhos eram queimados debaixo da panela para fazer a comida, tá? Só que quando você usava uma árvore com muitos espinhos, que
ela era usada como combustível, ela produzia muito estalo, muito barulho rápido, mas não gerava um calor duradouro. Então, o que ele vai querer dizer? O fogo é intenso um instante, mas logo se apaga. Então, ele vai dizer, olha, o tolo, né, o insensato, ele vai, quando ele tá ali rindo, fazendo chacota, a felicidade dele, ele é momentânea. Ele faz barulho, ele é alto, mas ele é momentâneo. Ele não permanece. Então, você não tem que ligar para o que o tolo, para o que o insensato está achando da situação que está acontecendo com você. Por quê? Porque eu e você, né, Salomão vai dizer, olha, você não tem que se importar. Porque eu e você, quando passamos por uma situação de constrangimento, passamos por uma situação de vergonha, às vezes de dificuldade que Deus colocou, nós nos sentimos envergonhados. Por quê? Porque o tolo tá rindo, o insensato tá rindo da nossa cara. Então, Salomão vai dizer para mim, para você, ó, não se preocupa, porque isso não permanece. Assim como você pegar os galhos de espinho e botar debaixo da panela para tentar fazer fogo, não vai adiantar. Então, você que tem uma Bíblia dessa tradução mais antiga, você pode utilizar isso como dica para você estar pesquisando versículos específicos que você não entendeu, sempre colocando a Bíblia, tá, no campo de pesquisa, com o histórico da época para você entender, tá? E aí ele vai continuar dizendo assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. O que eu vou falar para vocês a respeito de tudo isso que a Nayara já abordou, né, muito bem, mas eu vou dizer um conceito, principalmente do versículo 14, sobre os dias bons e os dias maus, que há alguns anos, né, vamos colocar aí, a gente cita muito 30, 40 anos atrás, porque é a época da minha avó, é a época da avó da Nayara, as pessoas que aceitavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas tinham muito claro na mente delas que a Bíblia sempre disse para mim e para você que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, começa assim uma guerra espiritual. O inimigo ele não fica feliz de você se manter em Cristo. A Bíblia vai dizer, olha, o caminho é estreito, por isso você vai ter dificuldades, você vai ter aflições, você vai ter problemas, mas fiquem tranquilos. Por quê? Porque eu deixo o meu espírito, a minha presença, para fortalecer e estar com vocês até o último dia. Até que você venha a falecer ou até que eu volte. O que é importante destacar nisso? Por quê? Porque os cristãos, né, principalmente da igreja primitiva, até uns anos atrás, sempre glorificaram a Deus pelas dificuldades, cientes de que elas vêm mesmo, e elas são como se fosse, sabe, um carimbo assim de, olha, agora tu é crente mesmo, agora tu aceitou Jesus de verdade, entendeu? Sem luta você não aceitou Jesus. Então, para mim e para você, os dias bons, eles são para glorificar a Deus. Os dias maus, eles também são para glorificar a Deus. Eu tenho muita dificuldade com isso, irmãos. Vou ser bem sincero para vocês. Quando o dia mau chega, nosso primeiro instinto, principalmente eu que sou mãe, é falar, Senhor, socorro, entendeu? Vou passar por isso, olha as coisas acabando. Oh, meu Deus, Vou continuar enquanto ela volta. Essa parte do carimbo, eu acho interessante porque, primeiro, que nós não somos acostumados com isso, né? Como eu falei lá atrás, né? Quando você vem para o caminho do Senhor, as pessoas acham que será flores, irmão. Ah, vai ser flor, vai ser momentos bons. Nunca mais eu vou passar por esses tipos de questão. E aí vem a palavra dizendo assim, olha, fiquem felizes quando vocês forem provados. Fiquem felizes quando vocês forem perseguidos. Porque isso é o sinal que vocês estão me servindo. Porque o mundo me odiou. E se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Então, o que é o odiar? É porque, verdadeiramente, irmão, o evangelho, ele não esconde de mim, de você, que ele é muito contrário. Consigo chamar a Nayara. Aí. Peraí, deixa eu aumentar o celular. Agora, tô te ouvindo. Tá vendo, irmãos, como é que acontece as coisas? Meu celular descarregou, estando no carregador, entendeu? Mas amém. Vamos lá. Então, vamos lá, continuando. Tá todo mundo aí?
Então, os dias bons e os dias maus, irmãos, eles vêm, eles acontecem. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso. Por quê? Porque bate a insegurança, bate o medo da situação. Então, parece que cada vez que vem uma situação assim, Deus ele trabalha o meu coração e o seu coração de descansar. De descansar, de crer nele, de ter fé, de ver que ele socorre, de ver que ele tá ali presente, né? A presença de Deus, ela é muito importante, irmãos. A presença de Deus, a comunhão com Deus, ela é muito importante. Hoje eu e você às vezes não temos um comparativo de viver uma época sem isso, mas, por exemplo, na época de Salomão, irmãos, para se ter a presença de Deus, tinha que andar muito, tinha que fazer sacrifício, tinha que passar dias, às vezes 2 vezes, 3 vezes no ano, que se conseguia ver ou falar algo, ou ver algo da parte de Deus, porque dependia do sacerdote. Imagina o sacerdote tendo que atender milhares de pessoas, até chegar a sua vez. E hoje nós temos essa oportunidade da presença de Deus depender de apenas um convite, de depender apenas de você falar, Senhor, eu quero a sua presença, fala comigo, eu confio em ti, eu quero ver você nas dificuldades, eu quero te ver, te conhecer nas dificuldades. Então, eu vou continuar lendo do versículo 15 ao 22, tá? Do 15 ao 22. Ele vai dizer assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. 18. Bom é que retenha isso, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos, que haja na cidade. 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. 22. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tem amaldiçoado os outros. Eu acho interessante esses versículos, porque eles são um dos mais mal interpretados. Quando ele fala assim, versículo 15, não, é versículo 16, perdão, diz assim: por isso não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Ele está falando assim, não seja demasiadamente justo. O que ele está falando dessa questão do demasiadamente justo? Ao ponto desse lado justo virar arrogância. Né? Virar arrogância. Então ele está falando aqui de você ter um equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Então ele está dizendo que eu não posso ser certo demais? Não. Ele está dizendo para que a sua justiça não vire arrogância, ao ponto de você achar que essa sua justiça, ela é a certa. Então, assim, o meu ponto de vista é o que está certo, entendeu? Então, assim, não seja tolo demais, ou seja, não seja inocente demais. Então, não leve tudo. Quando a gente brinca assim, ou é 8 ou 80, é mais ou menos isso que ele está falando. Não queira ser, né, ali o dono de tudo. Não, é meu ponto de vista que é o certo, é o meu lado que está certo, é eu que estou correto, entendeu? É eu que estou... É só a minha visão que está certa, porque eu que sou certo, eu que sou justo. E aí a gente brinca que sei que a gente chama de a síndrome do protagonista, né? Você é o dono, né? Você que é o dono da razão, tem que ser do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E isso nós vemos muito hoje no meio de líderes, né? Você que é líder que está aí nos acompanhando, tome cuidado para isso não chegar para você dizendo, é só o meu ponto de vista, Deus só fala comigo, Deus só mostra para mim. Se Deus não mostrou para mim, entendeu? Se Deus não falou comigo, né? Não está usando outra pessoa, mas não está me usando. E aí, os pastores que estão aqui nos acompanhando, que tem muito pastor aqui que está nos acompanhando, cuidado com isso. Cuidado para você não se achar sábio demais, ao ponto de você achar que Deus não usa outras pessoas, que Deus não está no outro,
que o Senhor precisa bater uma continência para você, para falar com a igreja, entendeu? Você dá licença, entendeu? Sua permissão, para eu falar com a minha igreja, entendeu? Você me dá a sua autorização. Então, assim, a Bárbara fala muito isso, né? Se põe no seu lugar. Né? Vamos nos pôr no nosso lugar, entendeu? Porque isso é uma justiça, né? O seu dono da visão, mas também não seja inocente demais. Não acho que todo, né, aquela falsa humildade. Eu sempre sou enganado porque eu sou muito inocente. Não, peça equilíbrio. É isso que ele está falando aqui, ó, equilibre-se. Nem uma coisa e nem outra. Onde é que ele pede a régua para isso? Teme ao Senhor, porque se você temer ao Senhor, você terá sucesso sobre isso. Porque a minha tradução, ela fala isso no versículo 18. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Por quê? Porque quando você teme a Deus, você se aproxima do Senhor, o Senhor te dá o discernimento de você não ser inocente demais, e ao mesmo tempo o Senhor te dá a humildade de você saber que você não é o dono da visão completa. Você não é o dono, você não é o certo, não é a sua visão, não é o seu apontamento, não é a sua régua. E nós temos esse defeito, irmão. O meu pecado, ele é justificado, o pecado do outro irmão. Porque eu não faço esse pecado, para mim é imperdoável. Eu não perdoo isso não. Isso aí para mim eu não perdoava não. Então, é a sua régua. Ainda bem que Deus não usa nem a minha nem a sua. Porque às vezes o que é intolerável para mim, para o outro, o meu pecado para ele também é intolerável. Então seríamos dois condenados. Porque às vezes o que eu acho que não é tão grave assim, para o outro é o fim do mundo. Não, eu não aceito isso. Olha, esse pecado aqui não dá. É por isso que a nossa régua não é a régua do Senhor. Para nós existem coisas que são inaceitáveis. Mas Deus determinou só uma como inaceitável. Ele falou, olha, só tem uma coisa que eu não perdoo. Blasfemar contra o Espírito Santo. O restante, eu perdoo, eu trago renovo, por mais absurdo que seja. Para mim, para você, fala assim, não, Senhor, como é que você vai perdoar uma pessoa tão ruim dessa? Tão ruim desse jeito? E o Senhor tem essa misericórdia. É por isso que a misericórdia é do Senhor, não é nossa. Então, tome cuidado, né, de você ser justo demais. Não, eu sou muito correto, irmão. Sou muito certo, entendeu? Para mim, cada ponto no seu lugar. Cuidado com a sua justiça. A sua justiça, porque na sua justiça você se torna, a Bíblia fala assim, ó, ele fala assim, se você for bom demais, versículo 16, por isso não seja bom demais e nem sábio demais, porque você vai se destruir. Olha que contradição, como é que você ser bom demais você vai se destruir? Porque essa sabedoria que ele está dizendo aqui de você ser bom demais, não é que você vai ser certo, porque tem pessoas, como é que você é demasiadamente justo? É o justo exatamente de você achar que você é o correto demais, que você não peca, que você não erra, entendeu? Que você é perfeito, querubim, entendeu? A quarta pessoa da Trindade. Então, assim, não pense isso, porque você se destrói. E é interessante ele falar isso. Você se destrói nisso. Você achar que você é bom demais. E se você achar que se você for muito inocente, aí ele já fala assim, olha, também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Ou seja, a sua... essa sua inocência faz com que você entre em perigo. Então, onde é que está o equilíbrio do temor do Senhor? Quando você teme ao Senhor, você se refreia de fazer alguma coisa, você nunca vai se sentir bom demais, e o Senhor te dá o discernimento para você não ser enganado. Mas a nossa carne, não, é de nós mesmos ser desse jeito. Então, assim, esse demasiadamente injusto é você ter uma certeza sua, uma justiça sua, um modo de ver a vida seu. E aí eu trago mais uma vez para os ovelhas que falam, você que ensina a palavra, não ensina a palavra do seu ponto de vista. Eu acho que é assim, então eu vou ensinar desse jeito, eu vou ensinar os meus obreiros a pensarem que nem eu. Não, ensine a Bíblia. Se você tiver certo, de acordo com a Bíblia, eles te acompanham. Foi o que Paulo falou, olha, vocês me imitem porque eu estou imitando Cristo. Ou seja, parei de imitar Cristo, já não sou mais, entendeu? Já não sou alvo de imitação. Então, imite a Cristo. Se você imitar Cristo, a gente vai se achar em uma hora. Eu brinco muito isso. Jesus, ele é o caminho. Então, se tem um caminho, todos nós estamos andando por ele, uma hora a gente se encontra, uma hora a gente se encontra. Está todo mundo no mesmo caminho. Então, tome cuidado de você estar ensinando o seu ponto de vista, o seu achismo, aquilo que você acha. Eu acho que isso é pecado, entendeu? Então eu vou ensinar que é. Eu acho que isso não pode. Eu vou ensinar que não pode. Eu acho que lá no céu não entra desse jeito, aí você ensina que não entra. Então tome cuidado. Porque esse demasiadamente justo está dizendo que você destrói.
Você se destrói e você destrói as pessoas. Quantas pessoas hoje estão fora do caminho do Senhor por ensinos errados de achismo das pessoas? Foi a pessoa se achou santo demais, justo demais, porque eu sou muito santo, eu sou muito verdadeiro, eu quero passar minha santidade para as pessoas, e você destruiu vidas. Tem destruído vidas, destruído casamentos, destruído pessoas. Você sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, se você é demasiadamente justo na sua justiça, você destrói. Porque a única justiça, irmão, que é certa é a justiça de Deus. A justiça do homem, ela é corruptível, ela se corrompe, você compra juízo, você compra pessoas, agora a justiça de Deus não. Então a minha justiça, por mais que eu ache que eu esteja certa, eu posso estar errada. Por mais que eu ache que eu esteja agindo corretamente, eu posso estar agindo errado dentro da minha justiça, porque a justiça correta é só a justiça de Deus. A minha justiça, o meu ponto de vista, muitas das vezes não pode ser a história correta. É por isso que aqui, na Escola Bíblica Casa dos Adultos, nós acreditamos nos dons, porque o dom não é achismo meu, o dom não é a minha parte da história, não é a minha opinião, é a verdade. A Bíblia diz que sobre a verdade, irmão, não tem como você negociar. Então, às vezes, o seu ponto de vista, a sua justiça, não é a justiça de Deus. E é interessante, nós recentemente nós conversamos muito a respeito da mesa, né, a mesa da Santa Ceia. E sobre Paulo, né, irmãos? Paulo, para mim, é o maior exemplo de todos, porque vocês podem falar assim, mas Paulo, entendeu? A partir do momento que se converteu, ele fez, eu aceitaria. Paulo hoje, nos tempos de hoje, que nós estamos vivendo esse evangelho corrompido, mal pregado, mal interpretado, ele nunca seria aceito. Por quê? Porque ele tinha um passado extremamente corrupto, ele matava os cristãos, ele perseguia, ele estava lá testemunhando a morte de Estevão. Então, primeiramente, que para ele entrar numa igreja já seria muito difícil. Porque na hora que ele pisaria o pé, as pessoas estariam olhando mal, olhando torto, achando que ele não era digno de misericórdia, achando que ele ia estar ali infiltrado para prender alguém ou para fazer algo com alguém. As pessoas nem pregariam para ele, muito provavelmente, porque nós vemos o comportamento hoje quando, por exemplo, um artista entra dentro da igreja. As pessoas não conseguem nem pregar a palavra, nem prestar atenção na palavra. Por quê? Porque um artista está ali no meio deles. Então, imagina Paulo, com todo o seu conhecimento, com a placa na testa dele de perseguidor dos cristãos, da maneira que as pessoas não pregariam e nem acreditariam que ele poderia se converter. E aí vamos olhar, depois de convertido, mesmo ele passando anos convertido, ele começa a exercer o evangelho, e ele sendo um judeu, ele começa a pregar para os gentios. Então, hoje ele não seria aceito nem convertido, porque ia falar, olha, ele está andando com os gentios, entendeu? Ele, em vez de pregar o evangelho para o judeu, em vez de ele cumprir a lei, em vez de ele, sabe, aceitar Jesus Cristo e tentar purificar o evangelho, ele está pregando qualquer um. Ele está indo em lugares que ninguém faz. A carta de Filemão, um dos maiores exemplos, até preso, ele estava pregando para o escravo fugido ainda por cima. Irmãos, quem é o pregador hoje, quem é a igreja hoje, que aceita uma pessoa que está fugida, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade no quesito de mal visto, né? Talvez tenha roubado, tenha matado, tenha feito algo. Então, aqui um dos maiores confrontos para mim dentro da Bíblia é esses últimos versículos aqui, que ele vai dizer assim, versículo 20, vou destacar com vocês, o 20, o 21 e o 22. Ele vai falar assim, não há homem justo sobre a terra e faça o bem. Ele não está dizendo aquele que faz mal, não. Mesmo aquele que faz o bem, que não peque. Então, irmãos, meu pastor, seu pastor, o papa, a igreja que for, aquela pessoa que você acha muito justa, aquela pessoa que está... Todos nós pecamos. A Bíblia não bota um parêntese, a Bíblia não bota um exemplo de quem não peca. Ele fala, não há homem que não peque. Todos nós pecamos. A diferença é que uns caminham para a arrogância, para a soberba, para o orgulho. Qual que é o perigo disso? Ele se tornar aquilo que Deus abomina, tanto dentro da igreja, do cristianismo, da onde for, que independente de placa, ele se torna uma pessoa que está fazendo bem com arrogância, com soberba, para as pessoas verem que ele está fazendo bem. Para ele se botar numa hierarquia, né? Eu gosto muito de deixar bem claro que para mim não existe hierarquia dentro da igreja. A hierarquia, para mim, dentro do cristianismo, é Deus acima de todas as coisas e todo mundo aqui embaixo. Papa, apóstolo, presbítero, o que for, missionário, todos nós. A minha Bíblia só vai dizer, todos pecaram
Então não está dizendo, ó, tem um melhor e um pior. Todos pecaram. E aí ele vai dar para mim, para você, um dos maiores confrontos, dizendo assim, ó, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas ouvir o teu servo amaldiçoando você, pois tu sabes que muitas vezes você também amaldiçoa. Então, às vezes, igual a pastora Nayara destacou, a régua que eu estou medindo é aquela régua que às vezes eu vou ser medido. Então, você fala, olha, Senhor, o que estão falando de mim, o que estão fazendo de mim, né? A pregação e os cânticos que apontam o dedo na cara das pessoas, olha, Deus vai me fazer justiça, entendeu? Você vai cair no buraco, Deus vai me dar honra, para que você acabe a sua vida, entendeu? E eu seja honrado e suba no degrau da honra de Deus. Não existe esse tipo de música, não existe esse tipo de pregação dentro do verdadeiro cristianismo. Ele vai dizer, olha, da mesma maneira que as pessoas estão falando de você, e você, às vezes, você entra dentro do seu coração essas palavras, ele vai falar, não deixa entrar essas palavras no seu coração. Não ouça isso, não deixa vir até o seu coração, para você não fique com raiva, porque você tem que se lembrar que, às vezes, você também está dizendo coisas que vai causar raiva nas pessoas. Então, é um confronto para mim e para você, para lembrar eu e você de que todos somos iguais. Então, em nenhum momento Jesus vem, ou os discípulos vêm e falam, olha, existe um alecrim dourado, entendeu? Nós, discípulos, somos superiores a vocês. Não. Jesus coloca os discípulos lá embaixo, irmãos. Ele coloca Pedro, que traiu, Tomé, que queria ver, que queria tocar, que queria saber. Entendeu? Ele coloca os piores ali para mostrar todos os tipos de comportamento e falar, olha, mesmo todos os tipos de comportamento, mesmo todas as falhas, quando vocês são batizados no Espírito Santo, quando vocês têm a minha presença, vocês mudam, vocês fazem coisas inacreditáveis, vocês perdoam, vocês são humilhados, vocês são crucificados, vocês morrem em meu nome, vocês sofrem em meu nome. Por quê? Porque vocês têm a minha presença, não é por causa de vocês. E aí a gente vem para o evangelho de hoje que vem falar, olha, eu dou conta, entendeu? Eu fiz, eu faço. Ninguém fala com a igreja se eu não deixar, irmão, quem é você? Quem sou eu? E tu quer ser maior que Deus? Se os discípulos não falaram isso, você não vê discípulo nenhum falando, não, Nayara. Você só vai falar, entendeu, para a igreja de Efésio. Se você vai mandar carta lá para Paulo, você pede autorização para a igreja, entendeu? Você não pode falar com ninguém na igreja. Irmão, nenhuma Bíblia está escrito isso. Muito pelo contrário. A história vai dizer para mim e para você que as pessoas se reuniam e todos falavam o nome de Deus, todos profetizavam, todos glorificavam a Deus, todos ceiavam juntos, não tinha distinção, todos estavam juntos. E aí a gente vai colocando barreiras, a gente vai colocar coisas humanas, a gente vai dificultando a caminhada, até as pessoas não quererem servir a Cristo, até as pessoas acharem que isso é impossível, que isso é difícil demais. Nós pegamos uma pessoa humana e falou assim, Bárbara, eu sou muito impura, eu sou muito pecadora, eu sou forte, Deus, eu preciso me consertar, eu preciso botar uma calça, entendeu? Eu preciso mudar meus comportamentos para Deus me aceitar, porque eu sou impura. Primeiro, assim, tu é impura, entendeu? Eu também sou, bate aqui, duas pecadoras, vamos juntos fazer uma oração em Cristo. Então, esse tipo de coisa, irmãos, parece um absurdo, mas é o que está sendo pregado, é o que nós estamos ouvindo. As pessoas não quererem entrar numa igreja, não querer aceitar uma oração, não querer falar com Cristo, não querer ler a Bíblia, porque está usando um short, porque está em pecado, porque bebeu uma cerveja, porque a pessoa está em pecado, irmãos. Então, Paulo, que estava matando todo mundo, ele tinha que primeiro deixar de matar para vir aceitar Jesus? Ou Jesus pegou ele, mesmo ele estando errado, cobrando imposto, matando todo mundo, Jesus pegou ele do jeito que estava. E Jesus consertou ele. Eu não ouvi em nenhum momento falar bem assim, olha, foi João que foi lá, entendeu? Foi Pedro que foi lá e consertou Paulo. Não, a minha Bíblia de Jesus, a presença de Deus, o Espírito Santo, desce sobre ele e muda ele. Então, deixe que o Espírito Santo faça o papel dele na vida da igreja e das pessoas. Obreiros que nos ouvem da casa do Senhor, deixe que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas. A minha Bíblia e a sua Bíblia não fala que eu e você muda alguém. Não fala que eu e você conserta alguém. E aí ele continua. Eu brinco assim, se você conserta alguém, então se conserte. A única pessoa, você consegue se consertar alguém. Então eu quero deixar aqui essa parte, né? Eu li um estudo hoje, maravilhoso, falando sobre Pedro, e cai muito no que nós estamos falando aqui. Eu imagino assim, que Pedro é um dos maiores exemplos, nós somos obreiros,
de o que é liderança. Né? O Senhor vai escolher Pedro para ser a primeira liderança da igreja, né? Após a ressurreição. E é interessante porque Pedro tem os seus questionamentos. Pedro é um homem, irmão, criado na lei, entendeu? Então ele aprendeu que ele não pode comer carne de porco, ele aprendeu que ele não podia sentar com gentios, que ele não podia conversar, não era toda casa que ele podia entrar, né? E aí eu acho lindo que Deus pega esse Pedro, mesmo cheio do Espírito Santo, Pedro ainda tinha essas... Porque não é da noite pro dia, né, irmão? A gente sabe que não é da noite pro dia. E aí, interessante que a primeira coisa que o Senhor pega, eu pego o Pedro, cheio de religiosidade, entendeu? Um homem religioso e tudo criado daquele jeito. Fala assim, Pedro, tu vai lá na casa de Cornélio. Quem é o Cornélio? Do Império Romano. O Império Romano era quem? Estava matando cristão. Então não era gente do bem, entendeu? Pedro, você vai para lá. Pedro, você vai orar e eles vão ser batizados com o Espírito Santo. Não. Se eu e você, vai falar o quê? Ele faz parte do inimigo, Senhor. Entendeu? Vai saber se ele não matou cristão também porque saiu de pé. Aí, além de eu ter que ir lá orar, o Senhor vai batizar ele com o mesmo Espírito que está em mim. Vai, Pedro. Aí o Senhor dá uma revelação para Pedro. Pedro vai. Aí o melhor, irmão, dessa história não é ele ir, é quando ele volta. Porque as pessoas vão falar, Pedro, eu fiquei sabendo, porque eu fiquei sabendo não é só hoje não, tá, irmão? Naquela época, falaram, te viram na casa de um romano orando, Pedro. Mas você não ia fazer isso, não. Lá vai o Pedro falar, então, eu não fazia isso mesmo, não. Mas o Espírito Santo veio e falou assim, olha, você não pode tornar o que é impuro, o que eu tornei puro, entendeu? E aí Pedro tem essa transformação, só que para mim o melhor, irmão, é quando ele ressuscita Dorcas. Quando ele ressuscita Dorcas, a Bíblia fala que ele fica naquela cidade, na cidade de Jope. E a Bíblia fala assim, ele vai ficar na casa de um homem chamado curtidor. Essa profissão, ela era uma profissão de uma pessoa que trabalhava com pele de animal. Ele dissecava os animais. Então, essa profissão, para o judeu, era considerada uma profissão suja, né? Porque ele trabalhava com sangue. Tudo que o judeu não podia tocar, ele trabalhava com sangue, ele tocava todo tipo de animal. Agora, você imagine o Pedro, religioso, tendo que ficar na casa deste homem que agora é cristão. E quando eles ficavam na casa, irmão, eles cultuavam, ele ministrava ceia. Você imagina ministrar ceia na casa do impuro, do homem que ninguém queria amizade. Eu imagino o Pedro religioso falou, Senhor, misericórdia, chama o João para fazer isso. Mas eu, sabe, eu não posso tocar, além do homem tocar. Você imagina, irmão, Pedro naquela casa vendo os porcos pendurados, entendeu? Está lá sendo dessecado, e ele dentro daquela casa. Eu acho isso lindo da parte de Deus, que Deus vai falar, Pedro, não é assim, Pedro, meu reino é diferente. Esse curtidor é uma alma que foi salva, você vai jogar ele fora por causa da sua verdade, dos seus princípios. Eu não estou jogando ele fora, por que você vai jogar ele fora? Eu achei sensacional isso, porque quantas vezes você joga uma alma fora porque ele não se veste como você veste, ele não fala como você fala, ele não sente a presença de Deus do jeito que você sente, aí você vai lá e você joga aquela alma fora, sendo que foi a alma que o Senhor trouxe, né? O curtidor, ele trabalhava praticamente dentro de um lixão. Olha onde é que Deus foi para resgatar essa alma. Aí vem o Pedro, cheio de não me toca, olha, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso conversar, eu não posso me sentar. E o Senhor fala, fica dias. Faz comunhão com ele, Pedro, senta na mesa com ele, come pão com ele, dá ceia para ele. Ou seja, quebra essa sua religiosidade por amor à alma. E Pedro, irmão, cheio do Espírito Santo de Deus, tem essas quebras. E eu acho isso maravilhoso, porque isso é reino. Você sabe por quê? Porque mesmo você cheio dos não me toque, você peca também. Está dizendo aqui, ó, não tem um que não peque. Todos somos dignos, indignos. E ele nos tem misericórdia. Então, assim, toma esses ensinos para a sua vida. Você que é ovelha, você que é líder, você não é maior do que o seu liderado. Você não é melhor do que ele. Porque você tem quando a gente fala de hierarquia, a gente aprendeu que a hierarquia na igreja é uma escada, né? Ó, você começa com o diácono, que é aqui embaixo, aí você vai subindo, aí quando você chega lá, pastor, parece que você tem o direito a pisar em todo mundo, né? Você não é mais como o diácono, não. É tudo assim, ó. Porque todos têm que ser cheios do Espírito Santo. Todos fazem parte do mesmo corpo. Então, você que é pastor, você foi comprado pelo mesmo sangue que o diácono, que você passa lá na portaria, você não dá paz do Senhor para ele, porque ele é um diácono, entendeu? Ele é o zelador da igreja, está começando, entendeu? É o mesmo sangue. Sabe, Pedro? Ele é o curtidor, entendeu? Mas ele foi comprado e ele merece o mesmo respeito que você merece. Então, reflita sobre isso. É tremendo a palavra de Deus. E essa parte de hierarquia é interessante, e aí nós poderíamos ficar aqui horas, mas eu quero a gente poder encerrar o capítulo,
ela é interessante porque, irmãos, hoje há pregação na palavra de que todos têm que seguir a hierarquia dentro da igreja como se fosse uma carreira. Então, você tem que entrar na igreja, você tem que começar como membro, aí você tem que virar diácono, aí você tem que virar presbítero, aí você tem que ser pastor, apóstolo, papa, e aí você tem que crescer, porque se você não crescer, as pessoas chegam lá e falam, nossa, irmão, mas você tem 20 anos que você está como presbítero, né? Você está fazendo alguma coisa errada para Deus. E não é dessa maneira, irmãos. A Bíblia vai falar que Deus dá o chamado a cada um. Então, fica um alerta, obreiros da casa do Senhor. Cuidado com quem você unge como pastor. Nós estamos num ano muito profético, que Deus tem falado em todo o Brasil. Vocês têm visto, né, homens e mulheres de Deus proclamar, Deus falar que vai consertar a igreja, que vai mostrar os escândalos, vai mostrar quem está escondido, as máscaras vão cair, Deus vai limpar a igreja. E isso fica aqui de alerta, porque nós estamos aqui na cidade onde nós estamos vivendo, está acontecendo um dos grandes escândalos da igreja, e aí fica esse alerta para você. Bom que seja o conserto de Deus. Bom que seja Deus que está revelando o que está escondido. Deus está consertando a igreja, irmão. Nós temos que glorificar o nome de Deus. Nós temos que ter misericórdia de quem está envolvido, dos certos e dos errados, irmão. Ore pelas almas que Deus está apontando, Deus está mostrando que há erro, que tem que ser consertado, porque Deus está fazendo. Qual é o maior erro disso? Antigamente, as pessoas oravam para saber, olha, Deus, quem o Senhor quer ungir? Quem é que o Senhor quer chamar para pastor? Quem é que o Senhor quer chamar para presbítero? Quem é que vai ser missionário? Quem é que nunca vai ser nada, mas vai ser um membro da igreja que ora, que intercede por todo mundo da igreja? Também tem o seu valor. E hoje as pessoas botaram isso como uma carreira e estão ungindo e consagrando quem eles querem que esteja ali. Porque ó, é muito bonito, entendeu? Esse irmão pregando. É muito bonito. Vai trazer dízimo para a igreja, vai trazer oferta, vamos botar o nele, entendeu? E vai, ó, ganho. Aí daqui 10 anos vem um escândalo. Por quê? Porque não foi orado para saber se aquela pessoa está sendo ungida por Deus. Se Deus está chamando aquela pessoa, está sendo tratada a igreja como uma empresa de cargos. Então, fique esse alerta. Você que está passando por um escândalo, a sua igreja está passando por um escândalo, entenda que Deus, ele é bom. A Bíblia é uma coisa, a palavra de Deus é uma coisa. A igreja humana, a construção, as placas, as pessoas, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer, olha, por mais bom que ele pareça, todos pecaram. A diferença é porque o meu pecado não está lá na TV de 42 polegadas passando na TV. A dele foi descoberta e está passando na TV. Mas a minha e a sua, às vezes, está escondido. Não foi divulgado. Mas eu preciso de perdão, você precisa de perdão. E quem está lá na TV de 42 polegadas também precisa de perdão. Seja misericordioso. Ore pela igreja. Ore pelas pessoas. E vocês que são obreiros da casa do Senhor, não use a igreja como uma hierarquia de empresa para você crescer. Pergunte a Deus antes de você aceitar um cargo, antes de você aceitar uma função, principalmente com criança, com adolescentes. Pergunte para Deus se você tem chamado para isso, se esse é o seu lugar, porque às vezes hoje você tem a salvação, você não sendo nada dentro da igreja, você tem a salvação. Aí você vai aceitar um cargo que não está dentro do seu chamado. Não foi Deus que te colocou. Esse cargo vai te pesar, vai te corromper e vai desviar a sua alma e de muitos outros você vai levar junto. Olha o peso que isso fica, irmão, dentro da igreja, porque não é só você, é você e um monte junto que desvia. Pela falta de discernimento e sabedoria do que a Bíblia ensina, todos pecaram. Ore. Não são todos, irmãos, que são chamados pastores. Não são todos que são chamados presbíteros. Não são todos que são missionários. Não são todos. Ore, deixe o Espírito Santo falar, deixe o Espírito Santo ungir. Se Deus não falou, irmão, não faça. Não nomeie ninguém, não coloque ninguém à frente de igreja, de cargo, de nada, porque a igreja não é sua. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que tem um dono, e é Deus, não somos nós. E a partir do momento que você não anda conforme a Bíblia nos ensina, Deus uma hora ele intervém. E aí ele traz esses escândalos, porque ele começa a apontar, a igreja é minha, eu quero limpeza, a igreja é minha, se conserta, a igreja é minha, está acontecendo isso e aquilo. E Deus faz uma varredura. E glória a Deus por isso, irmãos. Quem dera nós pudéssemos ter isso sempre, porque na correção, na dor, nós nos consertamos. E a igreja consegue clamar, é igual nós falamos aqui no início do capítulo, é a casa de luto. No escândalo, a igreja fica de luto. Todo mundo começa a orar fervorosamente.
E aí todo mundo começa a se consertar, porque viu o escândalo. Então, os dias maus, eles também estão no controle de Deus, amém? Daí ele vem finalizando aqui do 23 ao 29. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? 25. Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões, quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. 27. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. 28. Juízo que ainda procuro, e não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós temos aqui o Salomão, né, do provérbio, falando da mulher insensata. Na verdade, ele fala muito sobre isso, irmão, porque foram as mulheres que corromperam o coração dele. Ele reconhece isso. Ele fala, olha, eu busquei, e eu vi, eu entendi, né, que não há nada mais perigoso do que a mulher que traz esses laços, né, porque ele viu que foi através, mesmo ele sendo um homem sábio, né, que procurou a retidão correta, e de Davi ali, quando foi se despedir dele, ele falou, meu filho, não se desvie dos caminhos do Senhor, lembra dos mandamentos. E elas fizeram com que ele se esquecesse, por quê? Porque elas o colocaram em um lugar de conforto, né, a idolatria delas, né, os deuses delas eram os deuses que traziam conforto, que trazia prazer, que trazia, né, ali ele poderia, tanto é que ele ficava com Deus e com os outros deuses, né? Então os outros deuses, vamos dizer assim, eles não eram, é diferente do nosso Deus, que Deus fala assim, olha, se você me serve, serve somente a mim. Ou seja, eu não dou minha glória para outro. E os outros deuses não. Então, assim, então, o coração dele foi corrompido pelas mulheres exatamente por isso. Porque elas conseguiram corromper o coração de Salomão. E aí, é por isso que ele fala muito da mulher, olha, cuidado, fuja. Porque eu acredito que era o conselho que ele queria ter ouvido. Né? Ele está dando o conselho que ele queria ter ouvido. Aí ele termina este capítulo dizendo assim, né? Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez um homem reto. Porém, ele busca muitas invenções. O Senhor fez, irmão, todo mundo reto. Você diz assim, o fulano já nasceu ruim. Não, a nossa carne, né, a nossa natureza é ruim. Mas o Senhor fez todo mundo reto no sentido assim, dentro, por mais perverso que a pessoa seja, dentro do coração dele, ele sabe o que é o bem e o que é o mal. Ele sabe o que é o bem e o que é o mal. A nossa carne, que ela é inclinada, a Bíblia fala que ela é inclinada ao pecado, ou seja, ela escolhe o pecado. Né, porque o pecado muitas das vezes ele é mais bonito, ele é mais prazeroso, ele é aquele bolo, né, maravilhoso que seus olhos, você já sai comendo com os olhos. E ele fala assim, olha, todos nós somos bons, somos retos, é nós com as nossas invenções, com os nossos querer, com as nossas vontades, que nos corrompemos. Eu acho isso maravilhoso, porque aqui Salomão põe o dedo de mim e você fala assim, você não é o inimigo, não é Satanás, não é, eu sou desse jeito, não, ele está dizendo, nossa carne, ela é inclinada, por isso que ele fala, busque sabedoria, busque temer a Deus, porque é o único lugar que ele achou, irmão, para ele ser socorrido de todas as tentações, de todas as coisas, foi temer ao Senhor. Porque quando você teme ao Senhor, você se policia, né? Você se policia, você tem um motivo para não pisar na lama. Por mais que pareça ser muito bom, é o único motivo. Porque a nossa carne, se você deixar a sua carne tomar a decisão, você vai tomar decisões erradas. E a Bíblia ela é muito fiel no que ela diz, quando diz, olha, existe a lei da semeadura. A gente usa a lei da semeadura, irmão, parece que é só na hora do pedido. Olha, tudo que você plantar, entendeu, você vai colher. Isso também é para as nossas atitudes. O que você plantar, o Senhor ele é justo, irmão. Você pode plantar o que você quiser, mas ele vai fazer você ser escravo da colheita. Você é escravo da colheita, você é livre para plantar, mas você é escravo da colheita. Então, assim, se você está plantando coisas que você está alimentando a sua carne, desejos errados, você vai colher adultério, você vai colher coisas erradas. Então, assim, não adianta você depois culpar e falar assim, eu escorreguei, entendeu? Foi um escorregão, irmão, foi um escorregão. Não, o nome disso é colheita.
É colheita. Então, assim, não planta mensagenzinhas. Ah, foi um oi diferente, foi um olhar diferente, foi uma intenção diferente, entendeu? Então, assim, não permita que a sua plantação vá crescendo, porque você vai ser escravo da colheita. Então, o Senhor ele não mente isso para mim, para você. Ele fala, olha, se você jogar semente, ela vai crescer. Então, é isso que Salomão está dizendo, nós somos bons. É a nossa colheita, é o que nós estamos semeando, são as nossas invenções, são as nossas intenções, que vai fazendo com que a gente se torne mal. Então, assim, a nossa carne é inclinada a isso. É por isso que existe essa briga da carne com o espírito. Porque o espírito quer te levar para um lado e a sua carne quer te inclinar para outro lado. O espírito quer te levar você para perto de Deus. Porque o espírito sabe que ele veio de Deus. Então, ele quer ficar perto de Deus. Porque quando nós partimos, a Bíblia fala que o espírito volta para Deus, porque ele veio de Deus, então ele sempre quer estar perto de Deus. Mas a minha carne, como ela é terrena, ela quer as coisas da terra. Então essa é uma briga que nós temos, da carne com o espírito. Né? Um peleja contra o outro. Então a carne ela se inclina para um lado e o espírito se inclina para o outro. Então não é uma tarefa fácil, eu e você. Por isso que quando a Bíblia fala assim, olha, para você se tornar sábio, você precisa da sabedoria de Deus, porque até na nossa sabedoria humana nós erramos, nós somos injustos, como foi falado aqui, a gente pondera para o lado errado. Às vezes você, na sua justiça, você está errado, mas porque como é a sua justiça, você vai defender a sua justiça, o seu ponto de vista. Mas peça o Senhor nessa noite, Senhor, eu quero temer o Senhor, pegar todo esse aprendizado, todos esses assuntos que nós falamos, né, quase 1h50 que seja aproveitável para a minha vida e para a sua vida, entendeu? Porque aí nós voltamos ao que Salomão está falando desde o início, a vida é muito breve, viu? É muito breve para você viver uma vida cheia de amargura, cheia de coisas erradas, cheia de almas devendo, entendeu? Muita coisa. Então, assim, peça ao Senhor sabedoria, para que quando você partir, você chegue diante de Deus com as suas mãos, né? Com coisas a oferecer ao Senhor, não com sangue, não com traumas, não com coisas a dever, porque a eternidade, irmão, ela vai ter um juízo. E lá na eternidade, ninguém escapa do juízo de Deus. Às vezes você escapou aqui na terra. Você mentiu, você roubou, entendeu? Você traiu, ninguém ficou sabendo, entendeu? Está tudo bem, você conseguiu fingir, você conseguiu esconder. Lá no juízo de Deus não tem como você se esconder. Essa é a pior pena que existe. Às vezes você pensa que a pior pena é agora. Como a Bárbara falou, graças a Deus que Deus tem limpado a igreja. Você sabe que ele está dando a oportunidade da igreja se limpar. Pior é chegar lá naquele grande dia e dizer assim, poxa, todo mundo sabe, ninguém descobriu que eu era assim, passei ileso, entendeu? E você chegar lá e o Senhor te fala assim, sai daqui que eu não te conheço. Aí é para sempre, aí é eterno, aí não tem desculpa, entendeu? Então, glória a Deus que o Senhor está limpando a igreja, está dando oportunidade para o arrependimento. E é engraçado, irmão, que muitas pessoas utilizam, né, de provérbios, utilizam de Eclesiastes, das palavras que Salomão vai dizer sobre a mulher, né, para querer condenar o comportamento da mulher. O que eu quero deixar bem claro aqui para mim e para você? Nós somos analisados, irmãos, desde o dia que a gente nasce. O inimigo ele não age num dia só, não. Ele não passou hoje na sua rua, falou, eu vou lá perturbar o juízo da fulana, entendeu? Que eu tô passando por aqui e não tô fazendo nada. Não. Ele vem analisando você desde o dia que você nasceu. E Salomão, irmãos, ele é uma pessoa agraciada por Deus, porque Deus fala para ele, olha, você não vai ter guerra, vou te dar tempo de paz. Por quê? Porque você vai usar a riqueza que você recebeu de Davi, do seu pai, para fazer o tempo. Então ele vai ficar muito tranquilo ali dentro do palácio. Irmãos, qual é a única coisa que o inimigo pode usar para atingir ele? Você acha? Não ia ter guerra, não ia ter ninguém querendo pegar ele. Não ia ter preocupação com nada, porque ele já tinha toda a riqueza para poder fazer o tempo. Deus dá toda a estrutura e protege uma parte dele. E aí, eu brinco muito com isso, com esse tipo de reflexão, porque eu acho um entendimento bom para mim e para você. Do quê? Vamos imaginar aquela época Salomão rei, rico, cheio de ouro e de prata, cheio da sabedoria de Deus. Está todo mundo do país sabendo que o Espírito Santo desceu e lhe deu sabedoria diferenciada para ele. Filho de Davi, que já era um nome muito conhecido. Vamos botar uma pessoa famosa aí, o filho do Neymar tá chegando aí. Irmãos, já era muito assim, evidente. O que é que o inimigo faz? Pega as mulheres que seriam as únicas que teriam acesso a Salomão para ficar no ouvido dele. E não foi uma, ou duas, ou três, foram muitas irmãs, muitas mulheres. E aí aquilo ali se torna a fraqueza de Salomão, se torna a corrupção dele, porque é onde entram outros deuses, aonde entra a bebedeira, aonde o homem, para se mostrar para a mulher, porque você acha que a mulher ia chegar lá falando o quê?
elogiando. Você está diante do rei, você não pode nem falar não para ele. Não se fala não para o rei. Então você vai dizer, olha, Salomão, você é lindo, você é perfeito, você é maravilhoso, você pode fazer o que você quiser, faz o que quiser comigo. E aí ele pega todas essas mulheres. Só que qual é o maior problema disso tudo? Em nenhum momento ele pega a única área que Deus não tinha dado palavra nenhuma para ele. Era a única área que ele precisava falar bem assim, olha Deus, me dá sabedoria nessa área para escolher uma boa mulher para que eu esteja protegido. Você não vê Salomão nisso. Você vê ele fazendo a vontade dele, ele pega todas que aparecem. Escrava, não escrava, rainha de Sabá, isso e aquilo, pega todas, irmãos, todas. E aí ele falou, nesse capítulo ele falou, não conheci nenhuma que não me prendeu, que não me aprisionou, que não... Por quê? Porque era a única coisa que tinha acesso a derrubar ele. E ele, irmãos, ele tinha testemunhos bons. Ele sabia da descendência dele, Abraão, ele sabia de Sara, ele sabia de toda a descendência que vinha ali. Ele tinha conhecimento para poder falar que precisava. A história da mãe dele, né? A história da mãe dele. Então, a história do pai dele com a mãe dele era um dos motivos, porque o mínimo que ele devia pensar, ó, Deus tá vendo, entendeu? Meu pai fez o que fez e Deus viu. Então, o que eu estou fazendo com essas mulheres e servindo outros deuses e aceitando tudo que elas me trazem, também Deus vai ver. Em nenhum momento ele pensa na geração dele, nos filhos, como vão crescer, como vão ser. Então, o que eu quero trazer para mim, para você no dia de hoje? Existem coisas que Deus já te deu uma palavra. Existem coisas que Deus já falou que vai guardar, que vai cobrir, que vai fazer na sua vida. Mas existem coisas que dependem de mim e de você. Essa parte dependia de Salomão. E eu acho isso fantástico, porque no livre-arbítrio, o livre-arbítrio de que Deus não força a gente a tomar as decisões que Ele quer que a gente tome, porque nós somos os únicos que somos capazes de dizer não para Deus. Se você olhar, o mundo foi criado com a palavra, Deus criou o céu, a terra, as estrelas, tudo, Deus criou os animais, Deus dá ordem para o sol parar, Deus abre o mar vermelho, Deus dá ordem para os espíritos malignos saírem em nome de Jesus, o espírito maligno vai para os animais, tudo obedece a Deus, menos o ser humano. A maior prova de que existe o livre-arbítrio nesse mundo é se eu pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e ver o tanto de besteira que os homens fizeram dizendo não para Deus. Mesmo Deus avisando, mesmo Deus abrindo o mar vermelho, mesmo Deus fazendo milagre, mesmo Jesus vindo, mesmo o Apocalipse sendo mostrado para João, o ser humano é capaz de olhar toda essa história da Bíblia e falar, então não quero Deus, entendeu? Não quero, seja lá o que for, entendeu? Eu prefiro aceitar ele do que aceitar Jesus. Essa é a maior prova do livre-arbítrio. Se isso não existisse, irmão, nós não teríamos essa coragem de dizer não para Deus. Nós não teríamos essa coragem. Então, esse capítulo 7, ele é muito forte, ele é muito profundo, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas e horas estudando. Eu espero que você possa ter anotado muita coisa boa, você possa refletir, mas principalmente, eu quero orar hoje por nós, para que Deus possa nos colocar no nosso lugar, para que Deus possa nos mostrar quem realmente nós somos, para que eu e você possa entender que eu e você precisamos de misericórdia, mas o outro também precisa de misericórdia. Jesus, ele veio para todos, não foi só para mim e para você. Ele veio para todos. Você que está se sentindo impuro, você que está se sentindo que não vai entrar dentro de uma igreja porque Jesus não vai te querer, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus se importa com você, Jesus tem um relacionamento com você, sim. Estude a Bíblia, olhe para Deus, e você vai ver o tanto que Deus é bom. Você vai descobrir esse relacionamento com Ele. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, traz isso para mim e para você. O tanto que Ele anseia pela gente, o tanto que Ele tem misericórdia, o tanto que Ele fala 1000 vezes. Ele é paciente várias vezes. Quantas vezes na minha caminhada e na sua caminhada, às vezes você errou, você falhou, você saiu da igreja, você voltou, você falou que nunca mais ia falar de Jesus. Jesus continua perdoando. Jesus continua amando ele e você. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, esse capítulo 7 ele é a maior prova, Senhor, de tudo que o Senhor vai responder lá na frente, Pai, através de Jesus, através dos discípulos. O Senhor vai mostrar, meu Deus e meu Pai, que nós
Todos pecamos, Pai. Não há nenhum bom, não há nenhum que sirva, Pai. Mas mesmo no nosso pecado, mesmo sem se consertar, mesmo, meu Deus, meu Pai, falhando, como Salomão falhou, como nós falhamos todos os dias, o Senhor tem tido misericórdia de nós. Pai, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, lava-nos com o teu sangue. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso orgulho, a nossa soberba, Pai. Tira a arrogância do meio da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa consertar, Senhor, aqueles que acham, Pai, que são donos da tua casa, não são aqueles. Já tem um dono, a igreja já tem um dono que é o Senhor, é a tua presença que é soberana. Pai, continua nos consertando, continua, Pai, desmascarando os falsos profetas, falsos homens que falam em teu nome, Pai, que acabam com as almas, acabam com pessoas, Pai, e destroem por onde passam, Senhor, a tua imagem, a tua presença. Pai, se revela para nós, se revela para esse país, se revela para esse mundo, Pai, a tua presença de verdade. Que nós possamos aprender a te servir, aprender a ler a tua palavra, aprender, Senhor, a ter relacionamento contigo. Porque precisamos de ti, Pai. Precisamos da tua presença. E não há nada, Pai. Não há nada que vá nos consertar. A tua palavra diz que é a tua presença que muda, é a tua presença que transforma. Por isso, entra com a tua presença nas nossas vidas, na minha vida e aonde esse vídeo chegar, Pai. Que a tua presença entre nessa vida, nessa alma que está nos ouvindo. Que a tua presença constranja ela, Pai. Que a tua presença muda ela, transforma. Que ela possa sentir o amor de Jesus, o amor que foi pregado naquela cruz, Pai. Que morreu por nós, pelos nossos pecados. Não o ódio dos homens, não o julgamento dos homens, mas o amor de Cristo verdadeiramente. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até amanhã. Um abraço para vocês. Às 10 horas, tá bom? Estaremos juntos amanhã.